Salve Maria, para você que não me conhece, meu nome é Bruno e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o Noturnale Romano. Este vídeo eu já estou devendo, já tem mais de um ano, mas eu acabei enrolando e tive muitos outros afazeres e acabou que eu acabei me desanimando um pouco. Mas, bom, já comecei e tenho que terminar, né? Então eu já fiz os vídeos todos sobre como rezar o Diurnale Romano e agora eu tenho aqui o Nocturnale. Eu espero que esse vídeo não fique tão longo. E é isso, vamos lá para o que interessa. Então, eu tenho aqui o ordinário das matinas. E eu preciso dizer que é importante ter bastante atenção, porque esta hora canônica, ela tem várias particularidades que pode tornar a coisa bastante complicada de se compreender. Primeiro, é importante dizer que existem duas divisões para se rezar as matinas. São ofícios de ofício de um noturno e ofício de 3 noturnos. O que significa isso? Significa que isto vai estar de acordo com a classe litúrgica, ou seja, se há uma festa de primeira, segunda classe, se há uma festa de terceira ou quarta classe. Normalmente, as festas de primeira e segunda classe são festas de 3 noturnos. E as festas de terceira classe, e aquilo não tem festa nenhuma, ou seja, as quartas classes, elas são de um só noturno. O que isso significa? Significa que é padrão das matinas que se rezem 9 salmos todos os dias. Né? Como nós vimos nas vésperas e nas laudes se rezam 5 salmos todos os dias. Nas matinas, todos os dias se rezam 9 salmos. A diferença está no fato de que aquilo que são 3 noturnos, ele vai dividir, em vez de se rezar os 9 salmos seguidos e depois ter as leituras, ele vai rezar 3 salmos, tem as suas antífonas, responsórios, Pater Noster, absolvição, bênção, primeira leitura, termina a primeira leitura, tem depois seu responsório, depois vem uma outra bênção, segunda leitura, responsório, terceira bênção, terceira leitura, responsório. Ponto. Isso terminou o primeiro noturno. Começa-se o segundo noturno. Reza-se mais 3 salmos. Terminados os 3 salmos, tem um pequeno responsório, Pai Nosso, absolvição, bênção, quarta leitura, responsório, bênção, quinta leitura, responsório, bênção, sexta leitura, responsório. Isso termina-se o segundo noturno. Depois se faz o terceiro noturno. Então se repete toda essa estrutura, reza-se 3 salmos, depois dos 3 salmos, responsório, Pai Nosso, absolvição, depois da absolvição, bênção, sétima leitura, responsório, bênção, oitava leitura, responsório, bênção, nona leitura, e aí já não tem responsório, se canta o Te Deum. Aqueles que depois se prolongam a oração já com as laudes, não rezam a oração do dia após as matinas, mas reza as laudes, depois das laudes, a oração do dia. Senão, você já termina com a oração do dia. Os ofícios mais simples são ofícios de um só noturno, isto é, se reza os 9 salmos seguidos, tem um Pai Nosso, tem um pequeno responsório, um Pai Nosso, depois absolvição, primeira leitura, responsório, bênção, segunda leitura, responsório, bênção outra vez, terceira leitura, responsório e oração. Acabou. São só 3 leituras após os 9 salmos seguidos. Ao passo que os 3 noturnos são 3 salmos, 3 leituras, 3 salmos, 3 leituras, 3 salmos, 3 leituras. Pronto. Dito isso, eu acho que a coisa se torna bem mais fácil de se compreender agora que eu vou explicar. Assim como o Diurnale, né, pelo menos a minha edição, o Noturnale ele também vai se dividir naquela mesma estrutura, que eu tenho o ordinário, para cá eu tenho o próprio do tempo, depois eu tenho aqui mais também uma outra fita para marcar uma outra parte do meu ordinário, porque ele é muito grande. Tenho a salmodia da semana, depois eu vou ter o próprio dos santos, o calendário dos santos, e lá pro fim tem as comemorações, ou enfim, né?
Acho que isso realmente é o próprio dos santos, mas de qualquer modo. Acho que isso fica mais ou menos claro. Como se reza? As matinas, elas não começam diretamente com o salmo, com a invocação Deus in adiutorium meum intende, mas ela começa antes com o verso Domine labia mea aperies, et os meum annunciabit laudem tuam. Depois disso, aí sim, Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina. Depois da doxologia, Gloria Patri et Filii Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Aleluia. Se tem uma antífona do invitatório, né? O salmo invitatório, que começa todos os dias as matinas. Diferente da liturgia das horas, que tem 5 opções, se não me engano, de salmos invitatórios, no breviário antigo se tem apenas uma única possibilidade, que é o Salmo 94. Então, tomando como exemplo aqui as matinas de domingo, eu vou pegar o Salmo invitatório do domingo depois de Pentecostes até o dia 30 de setembro, por exemplo. Então, rezei a doxologia, como indicado ali no começo, e aí eu já digo logo o Salmo o invitatório, né? A antífona do invitatório. Então, vou tomar essa como exemplo. Dominum qui fecit nos, venite adoremos. Eu disse esta coisa inteira, certo? Observe que aqui tem um asterisco. Isso é muito importante. Recito a primeira estrofe do Salmo. Venite exultemus Domino, jubilemos Deus salutari nostro, etc, etc. Terminei a primeira estrofe. Aqui a rubrica me indica para rezar completamente este verso. Então, vou recitá-lo completamente. Dominum qui fecit nos, venite adoremos. Segunda estrofe. Quoniam Deus Magnus Dominus et Rex Magnus super omnes Deus, etc, etc. Terminei. Aqui a rubrica me diz para rezar somente a segunda parte do verso invitatório. Então, eu não vou rezar isso tudo, mas de acordo com esse asterisco eu vou dizer apenas venite adoremos. Compreende? Então, terminei isso, vou para a terceira estrofe. Quoniam ipsius est mare et ipse fecit illud et aridam fundaverunt manus eius. Esta parte que está de negrito, eu me ajoelho. Venite adoremos et protidamos ante Deum. Me levanto. Continuo recitando. Terminei este verso. A rubrica, mais uma vez, me manda rezar o salmo invitatório, perdão, a antífona do invitatório completamente. Então, eu não vou dizer somente aquilo que há depois do asterisco, mas tudo que está aqui, né? Dominum qui fecit nos, venite adoremos. Volto para o salmo invitatório. Odie si vocem eius audieritis nolite obdurare corda vestra. Terminei de rezar esta estrofe. A rubrica me manda rezar outra vez a segunda parte do verso invitatório. Então, apenas venite adoremos. Aqui, mais uma vez, recito a estrofe e tenho que dizer o verso invitatório completamente. Então, Dominum qui fecit nos, venite adoremos. Quando se termina, né, tem o Gloria Patri, a doxologia, terminou a doxologia, aí sim eu vou dizer essa parte que começa aqui no asterisco venite adoremos, e aí eu repito, Dominum qui fecit nos, venite adoremos. Exemplo, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Venite adoremos. Dominum qui fecit nos, venite adoremos. É assim. Após o invitatório, começa imediatamente um hino. Este hino vai estar indicado de acordo com o tempo que você vai estar, com a festa do santo que vai estar sendo rezada, etc. Mas pronto, eu vou tomar aquilo que me há de mais imediato aqui. Como eu usei um exemplo da antífona que vem logo após o Pentecostes até o dia 30 de setembro, eu vou usar também o hino que é indicado para ser usado neste tempo também, como um exemplo a ser dado. Então, eu recito esse hino, Noctes urgentes vigilemus omnes, semper in psalmis meditemur, atque voce concordi Domino canamus, dulciter hymnos, por exemplo. Recitei todo o hino, e aí eu começo o primeiro noturno, começo os noturnos. Vou olhar qual antífona vai corresponder com o tempo que eu estou. Então, eu tenho a antífona de advento,
a antífona para ser usada fora do advento e fora do tempo pascal, a antífona que vai ser usada no tempo pascal e a antífona que vai ser usada no tempo em que Cristo subiu aos céus, né, o tempo depois da ascensão. Então, recito os salmos. Primeiro salmo, né? Beatus vir qui non habit in concilio impiorum et in via peccatorum non stetit. Recito todo, e assim como se foi feito em todas as horas canônicas, após cada salmo, tem-se a doxologia, Gloria Patri et Filii Spiritus Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Repete-se a antífona que foi rezada e vai para a segunda antífona e assim sucessivamente, até que se tenha recitado os 9 salmos, isto contando que nós estamos falando de um ofício de um só noturno. Então vamos supor que temos aqui um ofício de um só noturno, foram recitados os 9 salmos, aqui tem a antífona 5, antífona 6, antífona 7, antífona 8, antífona 9. Antífona 9. Dando exemplo de que não há nenhuma outra festa a ser comemorada, depois que eu recitei os 9 salmos, aqui vai ter um pequeno responsório de acordo com cada tempo litúrgico. Então, o tempo do advento vai ter esta antífona, tempo para a vigília do Natal, o tempo durante o ano e antes da quaresma, o tempo da quaresma, o tempo da paixão, o tempo da Páscoa e o tempo da ascensão. Eu vou ver qual desses tempos eu estou, vou recitar, então aqui no caso é durante o ano, perdão, e antes do tempo da quaresma, então eu recito esta. Prevenerunt oculi mei a te diluculo, ut meditarer eloquia tua Domine. Terminado isso, eu rezo um Pai Nosso em silêncio, só digo Pater Noster, e continuo esse Pater Noster em silêncio, até o Sed libera nossa male. Esta parte eu digo em voz alta. Sed libera nossa male, Amen. Amalo, Amen, perdão. Então, vai ter uma absolvição. Essa absolvição você vai encontrar no ordinário, mas na minha edição eu tenho aqui no começo do breviário, eu tenho a absolvição indicada. Então, ali existem várias absolvições e você tem que ver qual delas está sendo pedida naquele dia. Então, aqui no caso, a absolvição que está sendo pedida aqui é Exaudi Domine. Então, eu vou procurar ali. Encontrei. Exaudi Domine. Exaudi Domine Iesu Christe, preces servorum tuorum, et miserere nobis, qui cum Patre et Spiritus Sancto vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. E aí eu vou começar a primeira leitura, mas antes disso, eu preciso dizer, se tem um padre, eu vou fazer a leitura, eu digo para o padre, Iube Domine benedicere. Se não tem nenhum padre, eu digo diretamente para Deus, Iube Domine benedicere. E ele vai me dizer esta primeira absolvição, ou a absolvição que vai estar indicada. Então, a primeira absolvição indicada aqui é Ile nos benedicat. Então, eu vou procurar uma que comece assim. Então, aqui já não é, então já posso descartar essa. Aqui também não é, descarto também. E aqui também não é. Tem aqui as bênçãos para o domingo. Então, bênçãos para o domingo. Primeira bênção, Ile nos benedicat, qui sine fine vivit et regnat. Amen. Então, recebi a primeira absolvição. Começo a primeira leitura. Então, eu estou aqui num domingo e tem a primeira leitura. Né? Como foi indicado ali na salmodia, aqui também está indicado o Pai Nosso, a absolvição Exaude Domine, depois a bênção Ile nos benedicat, foi o que foi dito. Então, eu começo. Incipit liber quartus regum. Leio toda esta parte que está indicada. Terminei a primeira leitura, digo, Tu autem Domine miserere nobis. Deo gratias. Não está escrito aqui, mas isso está previsto lá no ordinário e é necessário que seja dito. Então, Tu autem Domine miserere nobis. Deo gratias. Recito este responsório. Preparate corda vestra Domino, et servite illis soli, et liberabit vos de manibus inimicorum vestrorum. Né? Recitei. Isto tem... perdão, é porque eu olhei outra parte em alemão. Convertimini ad eum in toto corde vestro, et auferte Deus alienos de medio vestri. E aqui está indicado, onde começa o et, eu tenho que repetir. Et liberabit vos de manibus inimicorum vestrorum. Terminei, certo? Vou para a segunda leitura.
Então, posso ver aqui a rubrica está dizendo Lectio Secunda, né? A segunda lição. Segunda leitura, perdão. Mais uma vez, tenho que dizer. Iube Domine Benedicere. A bênção que está sendo indicada é Divinum Auxilium. É aquela de domingo que estamos usando. Então, volta-se onde está indicada as bênçãos de domingo. Segunda bênção. Divinum Auxilium maneat semper nobiscum. Amém. Segunda leitura. Et habit Elias, etc, etc. Fiz toda a leitura. Cheguei aqui no final da leitura. Aí eu vou dizer outra vez. Tu autem Domine miserere nobis. Deo gratias. E aí eu vou repetir, vou recitar este responsório como está indicado aqui. Depois, normalmente, nos domingos, se tem uma leitura ou um trechinho do Evangelho que vai ser comentado. Aqui, no caso, ele está indicando se a terceira leitura segue o Evangelho deste domingo. Então, aqui ele está indicando para eu ir para a página 1547. Mas nem sempre isso acontece. Em alguns casos, ele já vem logo em seguida. Isso aqui está indicando. Então, você vai fazer outra vez, como diz aqui a bênção, né? Mais uma vez. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Amen. Você vai procurar aquilo que está sendo indicado. Página 1547. Do T, né? Percebe que aqui eu tenho 1145T. Então, 1547. Faço a leitura, essa pequena leitura do Evangelho. Lectio Sancti Evangelii segundo Mateum. Recito este pequeno trecho que está aqui, né? Então, in illo tempore dixit Jesus discipulis suis, etc. Et reliqua. Terminado isso, tem uma homilia, né, de algum santo padre. Normalmente as homilias são de Santo Agostinho, mas também tem de São Leão Magno, tem aqui no caso de Santo Hilário e tantos outros. Então, se tem, você recita tudo isso que está aqui como homilia. Blandimenta verborum et mansuetudine simulationem admonet fructus operationis expendio portere, etc, etc. Até o final. Terminou, mais uma vez, se diz, tu autem Domine miserere nobis, Deo gratias. E como é a última leitura, não tem responsório, portanto, já se recita o Te Deum que está indicado na página correspondente. Quase todos os dias, no breviário antigo, se recita o Te Deum. Então, se recita Te Deum laudamus, Te Domine confitemur, etc, etc. Aqui eu tenho na página 11p, né? Agora, uma coisa interessante. Na liturgia das horas, existe um certo momento no Te Deum em que está escrito que, se oportuno, tal parte pode ser omitida. Ou seja, é uma coisa ad libitum. O que no breviário antigo é interessante, porque não é exatamente no mesmo verso, mas é um verso bem próximo, que diz que pode se omitir, e no breviário antigo diz que a partir daquele momento tem que se ajoelhar. Então, você recita Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur, Te eternum patrem omnes terra veneratur, etc, etc, etc. Quando você estiver aqui no verso 20, você se ajoelha para o verso 20. Te ergo quesumus tuis famulis subveni, quos preciosos sanguine redemisti. E aí se levanta, continua o Te Deum. Terminado o Te Deum, aquela mesma história de sempre. Se tem um sacerdote, diz Dominus vobiscum. Se não tem sacerdote, então Domine exauderationem meam et clamor meus adveniat. Recita-se a oração do dia, que vai estar indicada ou no próprio ou na festa do santo. Enfim, vai estar sempre algum lugar indicado, você precisa estar atento qual festa você está rezando. E aqui depois tem as terminações, como concluir cada uma dessas orações. Se ele termina, por exemplo, per Dominum, ou então per eudem Dominum, ou qui tecum, ou qui vives etrenhas, etc, etc. E é isso. Terminado, como de costume, Domine exauderationem meam, ou Dominus vobiscum, dependendo se tem ou não sacerdote. Então, como eu recito sem sacerdote, Domine exauderationem meam et clamor meus adveniat, benedicamus Domino Deo gratias, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Este é
o caso quando se tem um ofício de um único noturno. Talvez eu faça um outro vídeo para falar sobre o ofício de 3 noturnos, porque senão esse vídeo vai ficar realmente imenso. Então é isso, salve Maria, fiquem com Deus.